Queridos irmãos e irmãs, estamos publicando o vídeo com a reflexão do 29º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, toque aí, se inscreva e também toque no sininho para receber as notificações quando for publicado um novo vídeo com homilia. Os textos para a reflexão nesse 29º domingo do tempo comum, com primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 17, versículo de 8 a 13. O salmo responsorial é o Salmo 120. Como segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, depois do capítulo 4 até o versículo 2. O Evangelho é o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. Perceberemos claramente que o tema nesse final de semana é a oração. Minha leitura fala da oração persistente, mas principalmente da oração de intercessão. A carta de São Paulo a Timóteo fala da oração com a palavra de Deus. E o Evangelho fala da oração de maneira perseverante, insistente, até tocar o coração de Deus. Refletindo a partir da primeira leitura, encontramos ali uma grande batalha dos israelitas com os amalecitas. Os amalecitas eram inimigos que não queriam deixar que o povo de Israel avançasse pelo deserto para serem introduzidos na terra prometida. Numa linguagem espiritual, podemos dizer que nós, como povo de Deus, caminhamos para a terra prometida, que é o céu. E encontramos muitos inimigos amalecitas que querem colocar obstáculos para que nós não cheguemos na terra prometida. Qual é a arma que o povo de Deus usa para poder vencer o inimigo? A oração. Por isso, o texto do livro do Êxodo coloca a figura de Moisés, que com as mãos levantadas rezava a Deus enquanto o povo estava na batalha. Em primeiro momento, nós vemos aí Moisés como o grande intercessor do povo. A oração de intercessão cansa. E aí o símbolo de Moisés com a mão levantada, já fatigado, porque a batalha ela se deu o dia inteiro, ele não tinha mais forças para levantar as mãos. E na hora que ele abaixava as mãos, os inimigos, os amalecitas, começavam a vencer a guerra. E aí nós encontramos a importância da oração comunitária. Quando Moisés estava cansado, Hur e Arão,
erguia os braços de Moisés para que ele pudesse sustentá-los, levantados para o alto em oração, para que o povo pudesse vencer a batalha. E quando Hur e Arão ajudava Moisés, sustentando seus braços, o inimigo voltava a ser derrotado. É esta batalha que temos que travar. Rezarmos a nossa oração particular, mas também rezarmos comunitariamente, porque quando estamos enfraquecidos, a oração comunitária nos fortalece para a batalha. Quando chegou o fim do dia, já de noite, os israelitas tinham vencido os amalecitas, estes inimigos do povo de Deus. Para nós entendermos o poder da oração de intercessão. A oração também é preciso ser feita com a palavra de Deus. A segunda leitura fala sobre a importância de nos alimentarmos todos os dias com a palavra de Deus. E é esta orientação que São Paulo dá a Timóteo. Porque a palavra de Deus é útil em qualquer momento das nossas vidas. Infelizmente, hoje a palavra de Deus é pouco usada. E as pessoas têm procurado ouvir mais tantas as palavras que nos apresenta o mundo de hoje e estamos deixando de lado a palavra de Deus para a oração. Nós passamos por dificuldades, por problemas, por situações complicadas na nossa vocação, na vida matrimonial. Procuramos o psicólogo para orientar, que é bom. Procuramos livro de autoajuda para nos ajudar. Procuramos conselheiros. Mas, vai dizer São Paulo a Timóteo, a palavra de Deus, ela tem o poder de nos orientar em qualquer situação da nossa vida. E nós não podemos nenhum dia deixar de nos alimentarmos com esta palavra que sustenta-nos nas dificuldades enfrentadas. Se existe uma oração que é extremamente poderosa, é a oração realizada com a palavra de Deus, alimentando-nos com esta palavra que é força na nossa caminhada. E por fim chegamos ao Evangelho. Jesus conta a parábola para nós entendermos que nunca devemos desistir da oração, sermos perseverantes, sermos insistentes até conseguir de Deus aquilo que nós precisamos. Se for para o nosso bem, na nossa perseverança, Deus nos concederá o que é necessário para que possamos
experimentarmos a força do seu amor em nossas vidas. Aquela mulher que insistia com o juiz que não queria lhe fazer justiça. Mas de tanto aquela mulher ficar importunando o juiz, que ele refletiu: eu não tenho medo de ninguém, eu como juiz faço aquilo que eu quero, por que eu vou deixar que esta mulher fique constantemente me importunando? E resolveu fazer justiça para que a mulher não continuasse lhe importunando. Este evangelho nos mostra um juiz iníquo, mas Deus, ele não é um juiz iníquo. Quando ele não nos concede imediatamente o que nós estamos precisando, é porque ele quer primeiro maturar a nossa fé, para perceber até quando nós temos confiança nele. E além disso, a longanimidade de Deus, a demora de Deus, faz com que nós amadurecemos as nossas virtudes. Infelizmente, hoje, nós vivemos num mundo que as pessoas são impacientes. Elas querem que todos entrem no seu tempo. Mas cada um tem o seu tempo que precisamos respeitá-los. Como também nós sabemos que tem um tempo de Deus. E o tempo de Deus é extremamente diferente do nosso tempo. Vai dizer a palavra de Deus que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E aí, quando Deus não responde imediatamente a nossas orações, ele pode estar testando a nossa paciência, que poucos exercem esta virtude. Pode estar exercitando a nossa fé, a nossa confiança nele. Quando nós sabemos esperar em Deus, nós obteremos aquilo que for necessário para que encontremos as soluções para dificuldades que estamos vivendo, ou simplesmente para recebermos as bênçãos abundantes que Deus tem para as nossas vidas. Mas é necessário nunca deixarmos de rezar, mesmo porque a oração é um diálogo com Deus. Moisés, na primeira leitura, estava dialogando com Deus, colocando a situação do povo que estava em guerra com os inimigos que queriam colocar obstáculos para que eles não chegassem à terra prometida. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós não estamos lendo um livro qualquer.
A palavra de Deus, a Bíblia, é muito mais do que um livro. Então, aquilo que São Paulo diz para Timóteo, orientando pela importância da palavra de Deus, ele está dizendo para Timóteo que a palavra de Deus não é um livro, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Quando entramos em intimidade com esta palavra, nós entramos diretamente em intimidade com a pessoa de Jesus Cristo. E o Evangelho nos ensina que, por mais que nós encontremos dificuldades na oração, se nós perseverarmos, é impossível Deus não responder o clamor do nosso coração, a nossa súplica diante das necessidades apresentadas a Deus, para que Ele possa responder com a sua graça, com o seu amor. Que neste mês missionário que estamos vivendo, nós possamos todos sermos missionários da oração. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo a todos.